Olá, eu sou o Dylan Della Páscoa, jornalista da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do Conversa com o Analista e o assunto de hoje é a soja e comigo o analista e consultor de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bom, Luiz? Olá, Dylan, olá a todos. Pois é, mercado da soja aí bastante agitado nesse início de ano, né? Principalmente com relação aí à formação dos preços. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá ok, Luiz. Então, pois é, o mercado vinha, vamos começando por Chicago, o mercado vinha, atingiu os patamares, os menores patamares em quase 2 anos, tentou esboçar uma recuperação e hoje, na quinta-feira, dia 25, cotações em queda. O que que explica essa movimentação do mercado em Chicago, Luiz? Bom, Dylan, desde o início do ano, Chicago começou a refletir uma melhora climática na América do Sul, mais especificamente no Brasil. Querendo ou não, aí, ainda nos últimos dias de 2023, mas início de 2024, o clima no centro-norte brasileiro que é a principal região aí, né, que foi afetada pelos problemas climáticos nessa temporada, começou a melhorar. As chuvas começaram a chegar, elas ainda estão presentes, né? Inclusive essa última semana está sendo de precipitações bastante relevantes em vários estados do país aí, do centro para cima, digamos assim, né? Pegando essa parte do centro-norte, que a gente chama aí, pega uma parte do centro-oeste, as regiões norte e nordeste. Então isso é um panorama melhor, é um panorama climático melhor. Lembrando que a gente teve atraso de plantio, tem muitas lavouras aí que foram plantadas tardiamente, e de alguma Uhum. forma essas lavouras plantadas tardiamente estão sendo beneficiadas por essa volta da umidade, por precipitações maiores, né, nessa região aí, do centro-norte brasileiro. E Chicago abriu o ano, digamos assim, refletindo isso, refletindo essa melhora climática, nessa região do Brasil, né, nessa parte do Brasil, que pode ajudar a impedir que as perdas produtivas aumentem, né, e até surpreender em algumas regiões. E, além disso, Chicago também reflete a possibilidade da Argentina, cada vez mais, né, a possibilidade cada vez maior da Argentina colher uma safra grande, uma safra cheia aí de 50 milhões ou até um pouco mais. E somando safra brasileira aí, se as perdas pararem de aumentar, né, em torno de 150 milhões, com uma safra argentina de 50 milhões ou um pouco mais, a gente está falando de uma safra desses dois maiores países aí somados da região, de 200 milhões de toneladas. Lembrando que no ano passado a gente colheu 180. Então, esse aumento de produção esperado para a América do Sul, principalmente para a Argentina, né, compensando uma boa parte das perdas no Brasil, é o que está pesando no mercado. E Chicago refletiu isso desde o início do ano e acabou tocando aí, se aproximando dos $12 por bushel, um patamar que há um bom tempo a gente não via, e isso acabou também ajudando a pressionar os preços aqui no Brasil. Tá certo. Então, a recuperação desse início de semana, mais um ajuste, mais um caráter técnico, é isso? Sempre quando a gente tem uma desvalorização acumulada grande, né, como é o caso recente, a gente sempre abre espaço para correções técnicas, né? Os fundos Uhum. voltam aí para a ponta compradora para ajustar a posição e tal, mas não quer dizer que isso mude a tendência. A tendência continua apontando mais para baixo do que para cima. Eu acho que também essa recuperação recente que a gente teve aí nos últimos dias também, acho que dá para botar um pouco na conta de que o clima na Argentina nessa semana que a gente está, de fato, foi um pouco mais seco, está sendo um pouco Uhum. mais seco. Aí preocupa um pouquinho, mas os mapas para as próximas semanas já estão apontando para o retorno da umidade. Então, faz parte da volatilidade do mercado, né? Mercado climático, mas também com esse fator técnico aí que tu comentou. Luiz, com essa tendência de baixa na Bolsa de Mercadorias de Chicago, com a soja em torno de $12 por bushel, qual foi o impacto no comportamento do mercado interno? O produtor segue retraído, está aproveitando alguns momentos para negociar. Como é que está o comportamento do produtor diante desse quadro que vai se encaminhando de uma safra, entrando no mercado, uma safra grande da América do Sul? O produtor segue retraído, né? Até porque desde o início do ano aí o preço praticamente só caiu, né? Uhum. Então, já tendo aí 10, 15 reais a menos, ou até um pouco mais, né? De 15 reais a menos do que estava sendo registrado no final do ano passado, ou até início de fevereiro, desculpa, início de dezembro, ou meados de dezembro de 2023. Então, isso ajudou o produtor a se retrair cada vez mais. O produtor esperando por preços melhores, mas
esses preços não estão vindo, né? Pelo contrário, então, os preços estão cada vez piores, né? Infelizmente para o produtor, e isso ajuda o produtor a se retrair, né? Mas momentos como esses que a gente teve agora, né? De um câmbio, por exemplo, batendo em 5 praticamente, né? Que há um bom tempo a gente não via, um Chicago buscando alguma recuperação, trouxeram até preços um pouquinho melhores no Brasil, né? Uhum. E eu entendo que o produtor poderia ter aproveitado mais, ou pode aproveitar mais se isso se repetir em breve, porque ele tem que entender, né? Pelo menos na nossa visão, que o mercado aponta para baixo. O mercado ele tem mais forças negativas para preço do que positivas agora. A gente não vê nenhuma grande força positiva, a não ser que mais à frente a gente veja uma piora climática importante na Argentina, ou que a colheita brasileira revele que as perdas no Brasil são muito maiores do que a gente está esperando. Mas eu acho muito arriscado apostar nisso, né, para ter uma recuperação de preço. Então, os últimos dias foram negativos, agora na semana a gente teve um que outro dia de recuperação, que o produtor tem que aproveitar se repetir isso, porque de uma forma geral a tendência, né, ou a macro tendência continua apontando mais para baixo do que para cima. E só para complementar, né, Dilon, e além desses fatores, né, que envolvem produção e clima, a gente tem que lembrar que está pesando também a entrada de safra brasileira. Querendo ou não, a gente sempre lembra, ano após ano, independente do tamanho da safra, obviamente se ela for menor, ela pesa menos, mas sempre nessa época do ano, né, a partir de janeiro, fevereiro, até meados aí, do primeiro semestre, a gente tem a pressão sazonal de entrada de safra, né? A safra brasileira está Uhum. entrando, já tem aí um bom volume entrando no mercado, inclusive, né, com ritmo acima da média, porque também houve antecipação de colheita por antecipação de ciclo produtivo, né? Essas Uhum. primeiras colheitas realmente estão mostrando produtividades mais baixas, mas mais à frente a gente pode ver produtividades mais altas. Só que o ponto é que essa colheita acaba pesando sobre os preços, então pesa sobre o prêmio. Inclusive, a gente tem prêmios mais negativos agora, já abaixo de 100 pontos aí em algumas posições, e isso também é um fator muito importante, determinante para a queda dos preços que a gente está vendo agora. Luiz, para a gente ir encaminhando aí o final dessa nossa conversa, se falou muito do impacto do clima sobre principalmente o Mato Grosso. A gente trabalhou inicialmente com uma produção que poderia superar 160 milhões de toneladas. Algumas estimativas mais exageradas indicaram até safra de 135, 140 milhões de toneladas. Mas tu acredita que a gente está realmente se estabilizando para entrar uma safra em torno de 150 milhões de toneladas no mercado? Acredito que sim. Esse ano é um ano de irregularidades, né, Dylan? E Uhum. ano como esse, é difícil da gente estimar, né, com maior precisão, a realidade da safra. Obviamente, a gente tem a nossa pesquisa, a gente tem contatos aí em todo o Brasil, e a gente está com um número ao redor de 150, 151. Eu acho Uhum. que esse número pode sofrer ajustes ainda, tá? Claro. Como eu falei, só a colheita vai revelar a realidade da safra. Mas eu acho que trabalhar com um número próximo de 150, talvez um pouco menos, vamos lá, 148, 149, mas em torno de 150, mais para 150 do que para 140, digamos assim, eu acho que faz sentido. Mas, de novo, Uhum. só a colheita vai revelar a realidade. Eu acho que existem exageros para os dois lados. Eu acho que tem gente botando, por exemplo, o USA trabalhando com 157, eu acho que é um exagero. Eu acho que há Certo. um bom tempo não se trabalha com esse número aqui. A própria Conab, um pouco, um pouco abaixo do USA, com 155, eu acho que é um pouquinho exagerado. Não que é um erro deles, mas a pesquisa deles está apontando isso, mas eu acho que isso está um pouquinho acima do que o resto do mercado está enxergando. Mas também 135, 140, eu acho que é um exagero para baixo. Eu acho Uhum. que até a gente pode ter uma safra desse tamanho, mas eu acho que o clima tem que piorar bastante e a colheita revelar realmente uma produtividade muito abaixo do que a gente está estimando. Eu acho que não é por aí. Então, eu acho que aí uma safra de 148, 150 milhões, eu acho que faz sentido hoje. Eu acho que está dentro aí do que é a realidade, pelo menos da nossa ótica da safra brasileira nesse ano. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Eu sou o Dylan de la Páscoa, conversei com Luiz Fernando Gutierrez Roque, panorama sobre o atual momento da produção, da comercialização da safra no Brasil. Os preços não são os melhores, mas, claro, é reflexo dessa entrada da safra sul-americana sempre pesando no mercado, mesmo que o Brasil deva colher menos ainda, é uma oferta bem consistente entrando no mercado. Aproveito, convido a todos para visitar o nosso site safras.com.br. Lá você tem uma gama de informações para fazer o melhor negócio. Também pode acompanhar nossa grade de cursos e demais informações, os vídeos diários de safras e também os
podcasts com as informações das principais commodities brasileiras. Obrigado, Luiz. Grande abraço. Um abraço, Dylan. Até a próxima.